Aí. Já estamos ao vivo no Facebook também. Daqui a pouco a gente começa. Já está chegando gente pra caramba aqui, viu? Ó, o Marcel. Fala, Marcel. Boa tarde. O Marcel pegou Covid, viu? Pegou Covid? Ainda bem que eu não fui lá tomar café com ele. Mas tá tudo bem. Estão bem. Tá bem. Ó, já estamos com 16 pessoas aqui e ainda nem abriu, hein? Olha só, oficialmente ainda temos 1 minuto. O Adriano está aqui também, o meu sócio. Está mandando um abraço para você, Donizete, no bate-papo aqui. Tô vendo aqui, tô lendo o que ele tá mandando aqui. Boa, boa. Vamos agradecer a turma que está chegando aqui, ó. Tem bastante gente. Temos 15 participantes por aqui. O Alex Pereira, grande amigo. A Aurora, saudade da Aurora. Tá? Essa é sua amigona, hein? Parceira. Essa é parceira de muito tempo, viu, Zé? Nossa, o Alex também. Oh, Alex tá nos Estados Unidos, esse cara, hein? é mesmo? Que É. legal. Que legal. Diogo, Edson, tem mais gente aqui. O BR é turma da Nestlé, mas não dá para saber quem é, porque está com o link de Nestlé. Fala aí para gente quem é. O Fernando está aqui também, ó. Fernando lá de NQAC. Luciana Cesário, esse sobrenome é da família, hein? É o Alex, é ele mesmo, está lá nos Estados Unidos, que Tô falando legal. para você, Marcel, a Priscila, o seu Robles, grande amigo também, a Roseli, a Tatiana, muita gente bacana aqui. Ah, que legal, Diogo, a esposa, que bacana. Ótimo, ótimo. A Lara chegando aqui agora. Vai. Vou dar mais 2 minutinhos, aí eu começo. O Donizete é famoso, ó. Traz muita gente mesmo. Todo mundo que eu estava postando lá já estava. Ah, o Donizete é sensacional. O Donizete... eu também acho, com certeza. A gente já vai, ó, já estamos com 17 por aqui, 4 e 2. Turminha, mais 2 minutinhos só para a gente deixar todo mundo entrar e chegar, e aí a gente já começa. Muito bem, então, Donizete, vamos lá? Está preparado? Vamos, né, Zé? Tem que estar sempre É, preparado, seu Zé. que legal. Bom, boa tarde a todos, um privilégio recebê-los, um privilégio receber o meu amigo Donizete, uma honra para mim ter a oportunidade de conversar com você nesse webinário, a gente falar sobre qualidade na vida, e escolhi esse título, pedi essa licença para o Donizete, porque eu acho que ele é uma pessoa que mistura muito bem um profissional com excelência e um ser humano muito especial. É assim que eu o vejo, são mais de 12 anos trabalhando com ele indiretamente, com as equipes e com ele, e tem sido uma honra e um privilégio poder seguir com você nesse trabalho. Conheço um pouco do teu legado, a gente conversou bastante antes de oferecer um pouquinho dessa tua experiência para a turma, e todo mundo que está aqui com certeza vai se beneficiar da tua experiência, da tua liderança, da tua maneira de ver o mundo. E eu queria começar falando um pouquinho do Donizete pessoa, né? O vovô Donizete, o pai Donizete, o marido Donizete. Queria que você contasse um pouquinho como é que você forma essa bela família que você tem hoje, como é que você mistura isso com a tua vida profissional. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade, Zé. Eu acho que vamos tentar fazer uma boa parceria aí nesse webinar. Agradecer a todos aí que estão participando. A gente vê que tem colegas de muito tempo que a gente não se fala, não se vê, mas são amigos que, por mais que estejam longe, estão sempre próximos,
porque a gente nunca esquece deles. Então, esse é muito legal, esse contato, mesmo que seja à distância, né? Principalmente nos dias de hoje, é a única maneira da gente manter contato com esses amigos. Então, acho que vai ser muito legal. Mas vamos começar um pouco dessa história aí que você comentou a respeito da onde que a gente vem. Eu tenho uma formação muito humilde, né? Meus pais eram lavradores e trabalhava com a lida da terra, como se diz, né? Então eu fui criado nesse ambiente aí e tive uma formação até a adolescência vivendo realmente nessa lida de terra e depois eu quis tentar uma vida nova, né? Vamos falar assim, né? E aí eu saí de casa já com os 14, 15 anos e fui tentar estudar aí e ter uma formação, né? Eu acho que dentro dessa parte que nós vamos falar hoje de qualidade na vida, se não tiver educação, realmente é uma parte bastante deficitária para que a gente possa ter qualidade na vida. Então, tem algumas coisas que nós vamos comentar hoje aqui que eu acho que tem muito desse aspecto aí, né? Não é só, logicamente, que a educação escolar, mas tem uma educação familiar muito importante também por detrás para que a gente consiga ter todos esses aspectos e falar de qualidade de vida. E hoje realmente é algo super importante, mas muito difícil para a gente falar também qualidade na vida pelas condições que muitas das famílias estão vivendo hoje, né? Então a gente Com vai certeza. comentar um pouco disso aí. Tá? Vamos sim, vamos sim. Vamos falar dessa sua formação, da tua experiência profissional. Acho que essa experiência aí que passou por Egito, Suíça, Espanha, esse quadro aí atrás tem história. Acho que é Tem bacana você história. falar um pouquinho da tua formação e como é que Uhum. você chega na Nestlé, né? Que você começou ontem aí na Nestlé, né? Sim, é. Tô aqui como estagiário na Nestlé. Mas a minha vida profissional começou, vamos dizer, logicamente que depois que eu saí de casa e já com os 14, 15 anos, era muito jovem, fiz aí, cortei alguns caminhos, né, nesse pedaço aí, porque eu não fiz o ensino básico inteiro, só fiz uma parte do ensino básico aí, porque na época tinha o tal do Madureza, que era o supletivo hoje, né? Então, cortei um pouco de caminho aí para conseguir recuperar o atraso que eu não tinha feito os estudos. Entrei na faculdade, eu sou formado em Química pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara, e isso no ano 77, a minha formação. E em 78 eu entrei na Nestlé, dentro do laboratório, e ali, vamos dizer assim, passando por várias áreas. E depois da parte do laboratório, muitos trabalhos feitos em fábricas e sempre. Eu acho que dentro dessa carreira que eu tenho, as pessoas que me conhecem sabem quanto que eu gostava de lidar com as pessoas. Então, mesmo dentro do laboratório, a gente criou todo um programa de treinamento de pessoas e acho que era muito reconhecido por isso, de trabalhar com as pessoas, que você me conhece até hoje como uma pessoa que gosta de formar, de dar formação para as demais pessoas, né? Então, vamos dizer assim, começou aí em 78 e passando por várias áreas dentro desse laboratório e depois eu saí da parte do laboratório, entrei na parte de mais de gestão da qualidade. E aí foi onde me encontrei com alguns amigos que até hoje tem aí, que é o caso da Aurora, que está aí. A gente fez umas parcerias muito boas aí nesse trabalho. Mas em 2001 eu tive uma oportunidade muito boa, né? E a data também de 2001 me deixa muito recordação, porque no dia 11 de setembro, acho que muitas das pessoas lembram aí, 2001, no dia 11 de setembro, eu estava em casa arrumando minhas malas para ir para essa oportunidade, que era para a mudança para o Cairo, no Egito, e estava ocorrendo aquele desastre lá, aquela coisa que ocorreu nos Estados Unidos. Então, no dia 12, eu estava pegando um avião para ir para o Cairo junto com a minha esposa, né? Então, realmente foi uma experiência bastante interessante naquela época, porque você pode imaginar as dificuldades que tem de transporte aéreo depois que ocorreu aquele incidente lá. Mas, de toda maneira, a gente chegou no Cairo e ali a gente passou praticamente 2 anos e a gente teve uma experiência cultural muito enriquecedora, né? Viver num país que tem uma cultura muito diferente da gente. E aí, em 2003, eu fui convidado para ir para a Suíça e antes um pouquinho de chegar na Suíça,
teve umas outras coincidências da vida até hoje, né? Porque eu fui convidado para participar de um projeto na Espanha, fiquei um mês na Espanha, e foi onde eu conheci meu chefe atual, né? Então é interessante que a vida dá volta, né? E é que eu sempre falo, é bom ter boas amizades, porque imagina se eu tivesse uma boa amizade com meu chefe, como é que seria hoje, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi muito legal essa experiência de ter passado na Espanha, ter conhecido ele e depois, nas voltas da vida, a gente se encontrar por aqui, né? E aí depois eu realmente ficamos mais um tempo na Suíça e em 2004 eu voltei aqui para o Brasil e desde então eu estou né, nessa jornada aqui que seria o gestor da qualidade da Nestlé aqui no Brasil, né? E aí muitas das pessoas que estão participando aí, do qual tem um contato direto e que me agrada muito, né? Cada dia eu aprendo muito com todos esses amigos que eu tenho. É um aprendizado muito grande e você conhece um pouco deles aí, sabe quanto que a gente se dá bem. A gente também, logicamente, que pega um pouquinho no pé de vez em quando de algumas pessoas, mas é no sentido, vamos dizer assim, de conseguir bons resultados, né, Zé? Com A gente certeza, precisa com sempre certeza. de tirar um pouco as pessoas da zona de conforto e de vez em quando faz bem. Um baita desafio, mas a gente sabe aí de quanto você tem inspirado essa turma toda. Eu estou vendo a Marcinha aqui, né? Já chamo ela com esse carinho. Márcia Zacari aqui também, ó, né? Tá na Espanha, Foi, hein? tá, agora tá lá, né? Teve na Inglaterra também. Saiu aí, né? Um pouco da sua formação, com certeza. Quando eu falei que ia acontecer, ela falou: não, preciso ir lá também prestigiar o Donizete. Essa turma toda gosta muito de você, sem dúvida nenhuma, e você tem feito muitos novos líderes, né? Você é um líder de líderes, isso é muito bacana. Mas mais do que qualquer ação sobre essa questão do profissional, é um baita desafio estar na posição que você está hoje. A gente sabe o quanto você galgou para chegar até aqui, essa tua história de ter ido para o Cairo, esse desafio que você passou, inclusive quando a gente está falando do quadro aí atrás, você me Uhum. contou, as pessoas falavam, olha, não sai com a camisa, cuidado. Então, toda essa relação cultural que você viveu em outros países, e ainda assim criando e fazendo amizades. Eu acho que essa é uma das tuas características. A gente já começa aqui, ó, e já tem no nosso bate-papo aqui, ó, pergunta. A Márcia já pergunta para você, na verdade, ela agradece. Prazer te ouvir, Donizete. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na turma, lá no Egito, né? Ou na Suíça, esses desafios que você teve da cultura diferente? Uhum. Já vou emendar isso também, emendar isso também, como é ser o gerente da qualidade da Nestlé no Brasil, porque não é fácil, né? Uma empresa como a Nestlé, líder em qualidade, uma reputação e uma confiança gigantesca. Você tem que tomar algumas decisões desafiadoras dentro desse processo. Uhum. E aí você fala, às vezes eu tenho que puxar mais. Como é isso para você? Como é representar, talvez, eu acho, um dos valores mais importantes para a empresa Nestlé, que todo mundo reconhece Nestlé como uma empresa de qualidade. Então, vamos pela primeira pergunta da Márcia, né? Falar de cultura. Ela está vivendo isso, né? Porque ela passou pela Inglaterra, que é uma cultura, agora está na Espanha. A Espanha talvez seja muito mais fácil culturalmente, porque se parece muito com a cultura mais latina, mais nossa aqui, então é muito mais fácil. Pelo menos essa é a experiência que eu tive lá, eu acho que é muito gostoso. Logicamente que quando a gente está numa cultura muito diferente da nossa, como é o caso de um país árabe, um país do norte da África, que é o caso do Egito, né? E tive a oportunidade de conhecer outros países aí também da região, e há muito tempo atrás, né? Porque já houve uma evolução muito grande, né, nesses países, né? Logicamente que os primeiros 6 meses de adaptação foi muito difícil, viu, Zé? Eu confesso para você que para todas as pessoas que têm uma expatriação, eu acredito que os primeiros 6 meses seja realmente de uma adaptação muito grande. E eu explico isso até porque quando eu estive na Suíça, conversando com a pessoa do recurso humano, e ela me perguntou quanto tempo eu ia ficar lá, e ele falou assim, olha, a cultura da Suíça é tão difícil que eu acho que o tempo que você vai ficar aqui, não se preocupe em entender a cultura suíça, mas aproveite a cultura,
porque é muito difícil. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo no Cairo também. A cultura era tão diferente que os primeiros 6 meses foi muito sacrificante, até que chegou uma hora que eu cheguei para minha esposa e falei assim, vamos olhar só para os lados bons que tem isso daqui, do que olhar, a gente olhava muito para o lado ruim, né? E vamos tirar o proveito de tudo isso. Eu acho que aí foi uma mudança assim da água para o vinho, realmente, que a gente começou realmente a aproveitar essa vida. E, logicamente, em tudo isso que eu estou contando também, Zé, tem uma característica muito grande, a gente não faz tudo isso sozinho, né? Eu tive ajuda desde quando eu comentei aí que eu saí da minha casa com 14, 15 anos, eu tive a ajuda de muitas pessoas. Eu nem vou citar nome aqui, porque, sem dúvida nenhuma, seria um sacrilégio esquecer de alguns desses que me ajudaram, mas é impressionante como a gente encontra pessoas que nos ajudam por aí, né? E principalmente se as pessoas sentem as mesmas dores que a gente. Então, mesmo no Cairo, a gente encontrou pessoas, tinha muito poucos brasileiros lá, acho que a quantidade de brasileiros que tem lá enche uma Kombi tranquilamente, né? Então, não tem tanta gente. Mas as pessoas que nós encontramos lá foi de extrema importância para que a gente pudesse ter uma passagem muito agradável, com boas recordações da cidade do Cairo. Mas o vencimento dessa cultura é a parte mais difícil que tem, né? E como eu falei, na Suíça. A outra pergunta é a respeito de como tomar as decisões, principalmente na posição que a gente está. Eu acho que as decisões não são tomadas sozinhas, e aí os colegas que estão aí me vendo sabem disso. Eu acho que a principal coisa é não tomar decisões sozinha, mas tomar decisões com pessoas que sabem o que a gente tem que fazer. Então, aquilo que eu sempre falei e a gente tenta fazer é preparar esses líderes que possam estar preparado para fazer uma avaliação do contexto e tomar uma decisão correta. Eu acho que o principal ponto que eu coloco de ter essa responsabilidade, ela não é a responsabilidade do Donizete, mas uma responsabilidade conjunto dessas pessoas que fazem ou que têm a responsabilidade da qualidade na empresa. Então, eu sempre me preocupei em ter as pessoas certas nos lugares certos, né? E cada vez mais preparando essas pessoas para nos ajudar a tomar essas decisões, que sejam elas difíceis ou não. Olha, aqui tem muita gente, viu, Donizete, te mandando saudações, o Hélio Aleixo e o Rodrigo Manguê, ó, te elogiando lá no Facebook, falando bem de você, não Que poderia ótimo. ser diferente. O Adriano, meu sócio aqui no Universo, faz uma pergunta para você também. Donizete, quais são para você os principais desafios do profissional contemporâneo? E o Edson também, o teu amigo, né, de República, tudo isso, Uhum. ele compartilha que ele teve uma experiência similar. Ele morou na Arábia Saudita por 3 anos e meio, e o que ajudou foi um grupo de brasileiros e alguns já conhecidos. Aquilo que você acabou de falar, né? Quanto Uhum. mais você cria essa rede, mais forte é isso. Ó, eu acho que é o Beveraldo que está aqui. Ó, o Donizete é um líder inspirador, um ser humano excepcional. Hoje você vai receber muito carinho dessa Não, turma toda aí. esse não, ele não pode falar nada. Esse aí, do Everaldo, a gente não pode acreditar muito nele, não. O Alex fala que a Nestlé mudou muito ao longo dos anos para se tornar mais competitiva. Como toda essa mudança impactou na qualidade na sua vida? E o que fez você se adaptar melhor com toda a mudança? Então, vamos juntar duas perguntas aqui. Eu acho que as duas têm similaridade, né? Que é quais são os principais desafios do profissional contemporâneo, e já juntando com essa do Alex, né? Com essas mudanças todas que a Nestlé precisou fazer para se tornar mais competitiva, como eu costumo brincar, né? Uma velha senhora aí de 120 anos, mas uma jovem, porque continua o tempo todo se adaptando, juntar com essa do Alex e do Adriano. O que você fez para se adaptar e que competências você vê como fundamentais para o profissional contemporâneo? Eu acho que todo profissional tem que estar sempre atualizado, né, Zé? Eu acho que isso é o aprendizado, ele tem que ser constante. Se você parar de aprender, sabe, você fica para trás, né? Então, não deixar o cérebro, deixar ele sempre aquecido. Então, eu acho que a única maneira de vencer é realmente acompanhar o que está acontecendo. É olhar o mundo. Eu estava até, antes da gente estar aqui nesse live aqui, eu estava ouvindo uma outra live que estava tendo na empresa, e a pessoa estava falando, o mundo realmente muda, mas muda de uma forma, vamos dizer assim, está sempre em constante mudança, mas não é uma coisa que é inesperada, tá certo? Ele tem
uma constante, dá para a gente acompanhar. Então, é importante a gente acompanhar isso de uma forma bem coerente, etc., e a gente consegue realmente acompanhar. Então, eu acho que vencer esse desafio é estar preparado com isso, estar acompanhar um moderno. E outra coisa é dentro da equipe ter diversidade, né? Diversidade de conhecimento, diversidade de pessoas com pensamentos diferentes. Eu acho que isso traz uma dinâmica muito grande para a gente estar sempre aprendendo e sempre nos desafiando. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Quanto à questão de vencer vamos dizer assim, ter essa competitividade que aumentou muito. Eu sou da época da Nestlé, que a gente tinha muitos produtos aí com mais de 90% de market share, né? Então, e depois, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, a competitividade veio muito forte, com outras empresas de renome, e também muitas empresas locais muito boas, né, que foram que tem um conceito muito bom hoje no Brasil, né, com produtos excelentes. E para que a gente possa vencer essa concorrência, nós tivemos que mudar a velocidade de tomar decisão hoje. Se a gente não inovar sempre e tiver à frente, a gente está perdido. Então, a gente teve que repensar todo o nosso processo inovativo, então a gente tem que andar rápido. Logicamente, que a gente começou fazendo isso com benchmark, né? A Nestlé era muito introspectiva, né? Ficava muito pensando que era uma empresa única no mundo, e a gente teve que, há uns 15, 12, 13 anos atrás, a gente saiu um pouco fora do nosso mundo e conhecer um pouco o que se fazia aí fora. Então, a gente visitou aí, acho que umas 40 empresas diferentes aí de alta tecnologias, e que tinha, e da onde a gente começou a construir, vamos dizer, um modelo do qual você conhece hoje, do qual tem muito mais velocidade, decisões são tomadas muito mais rapidamente hoje do que algum tempo atrás. Ainda tem uma questão burocrática ainda em alguns setores, vamos dizer assim, mas de uma forma geral a gente conseguiu plantar, vamos dizer, essa semente realmente de ser inovativa, né? De vez em quando a gente faz uma relação do que a gente faz no ano, vamos dizer assim, em termos de inovação, a gente vê que se anda muito rápido com isso, né? Então, eu acho que logicamente que é um desafio muito grande, às vezes, para a qualidade, porque tem coisas que a gente gostaria de ter em mãos e não tem, né? Mas tivemos que repensar em relação a isso e botar essa velocidade aí para que a gente possa vencer esses desafios também, né? Afinal das contas, como você falou, é uma senhora que tem um pouquinho mais de 150 anos, mas ela tem que continuar, porque quando eu me aposentar, eu tenho que continuar também recebendo, né? Então, Você deixou um bom caminho, boas lições e um legado. Isso é muito legal. Ó, tem mais gente aqui querendo te cumprimentar. O Marcos Oliveira Ciríaco, ele é de Coca-Cola, um grande amigo, trabalha lá com treinamento, tá agradecendo, excelente qualidade no webinar. Marcelo também dá boa tarde para todo mundo. E o nosso amigo Marcel, né? Marcel, que também é inspirado por você, ele diz assim: o Donizete tem muitas histórias, boas e ruins, ao longo dessa carreira, eu não tenho dúvida disso. Mas se você puder compartilhar algumas que mais te marcou, ele gostaria de saber. O Marcel não é bobo nem nada, tá? Alguém que já foi na frente, ele quer saber algumas histórias, alguns atalhos, Donizete, ó. Ele sabe disso. E vou aproveitar e já emendar aqui da Tatiana. A Tatiana também fala assim, ele está dizendo, sim, eu quero os atalhos. Claro, você vê um cara com essa experiência, vamos ver quais são os atalhos do caminho do gol. E a Tatiana também faz uma pergunta assim: como você afirmou, o mundo está sempre em mudanças, né? E hoje, com a pandemia, o que você pensa sobre um breve futuro nas relações humanas e trabalhistas? Então, primeiro falar um pouquinho dessa resposta para o Marcel, né? Como é que alguma história que te marcou, tanto boa quanto ruim, por que a gente aprende dos dois jeitos? E depois, como é que você vê o futuro nas relações humanas e trabalhistas aí? Histórias, putz, daria para escrever livros, viu, Zé? Mas a gente tem muitas coisas boas principalmente do começo de carreira, né? Começo de carreira tive uma história bem interessante que meu chefe chegou para mim numa tipo quinta ou quarta-feira, sei lá, isso há muitos anos atrás. Ele pegou e falou assim, ó, eu nunca tinha ido numa fábrica, né? Sempre trabalhando em São Paulo. Ele falou assim, ó, na segunda-feira você aparece lá no aeroporto de Congonhas, está aqui a passagem,
e nós vamos pegar um avião, vamos para Araçatuba. Eu nunca tinha andado de avião e nunca tinha ido para uma fábrica. E nós vamos lá porque tem um problema de DBO5 na água, né? Eu falei, bom, primeiro eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha, vamos dizer assim, nunca tinha conhecido uma fábrica e nem sabia o que era o tal do DBO5, né? E não tinha o Google naquela época também, né? Então, a gente tinha uma biblioteca que é mais ou menos que nessa uma que está aparecendo você olhar, então eu me debrucei nessa biblioteca e fui procurar o que era, né? As instruções eram tudo escrito em francês, eu não sabia nada de francês também, mas vamos dizer assim, eu passei o final de semana estudando o que era o DBO5, fui para a fábrica, era para ficar 2 dias, fiquei uma semana lá, e aí eu acho que dessa história, vamos dizer assim, do que eu tentei construir, talvez nessa oportunidade que a gente teve, e essa oportunidade que eu tive de mostrar outras coisas que eu fui lá, consertei o tal do DBL5 que eu não sabia, mas eu consegui resolver, e além disso, me visualizou uma oportunidade grande de construir laboratórios de fábrica que pudesse dar uma resposta muito mais rápida. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar de montar laboratórios de fábrica de onde a gente poderia extrair, vamos dizer assim, muito mais rapidez em tomar decisões na época, né? Então, eu acho que o que a gente precisa dentro dessas histórias é não perder oportunidade e nunca, sabe, logicamente que acho que tem um pouco de, sei lá, um pouco de teimosia em algumas coisas, mas eu nunca falei não, né? Por mais que eu não tinha dificuldade, mas eu ia procurar saber antes de falar não, depois que tivesse tentado, pelo menos, né? Então, acho que esse é um pouco disso. A outra pergunta é sobre o que eu visualizo um pouco depois da pandemia. Exatamente. Como é que você vê a relação humana, trabalhista, depois da pandemia? Como é que você está vendo isso? Você acha que... O que você vê? Olha, tem muita coisa que está acontecendo ainda que não dá para absorver ainda tudo que está acontecendo. Acho que a gente tem que ainda observar um pouco mais e ver o que está acontecendo. Zé. Eu não tenho muita resposta para isso, mas eu estou mais num campo agora de observação. Já me perguntaram algumas coisas do que nós estamos fazendo hoje, o que vai ficar para o futuro, né? Eu tenho algumas coisas que eu vejo dentro da empresa, por exemplo. Hoje, uma das coisas que está me trazendo uma relação muito boa é o cuidado que a liderança tem com as pessoas hoje, com a parte de saúde. Eu acho que isso tem uma mudança, e foi inclusive o que eu estou comentando, é uma mudança cultural hoje de segurança, que a gente tem, se colocava muito em segurança, mas hoje nós estamos olhando muito mais para a saúde das pessoas, né? O cuidado que tem. E as lideranças hoje não estão olhando muito mais para o indicador específico dele lá de produtividade, etc. Ele está olhando muito mais para ver se o pessoal que está entrando na fábrica está saudável, se tem alguém com algum sintoma, alguma coisa. Então, eu acho que essa mudança da gente olhar muito mais para lá de saúde dos colaboradores é uma coisa que deve ficar. E eu acho que isso é uma mudança significativa para o resultado final da valorização humana dentro das instituições que a gente tem. A gente fala que o humano é fundamental e todo mundo tem que ver que se for fazer alguma coisa no futuro com as pessoas e com o relacionamento humano, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para frente e continuar dessa forma, que a liderança tem que cuidar também, ou pelo menos se preocupar com a parte de saúde das pessoas. Hoje, só para você ter uma ideia, para que a gente possa ter uma rastreabilidade da pessoa em relação a onde que ela vive. Então, hoje, as pessoas sabem onde que ela mora, com quem mora, se tem alguém que trabalha num outro lugar de maior risco, se o marido é médico, se é enfermeiro, etc. Isso, sabe, é algo realmente extremamente fundamental para que a gente possa construir essa coisa de saudabilidade das pessoas. Então, eu acho que isso pelo menos é uma das coisas que eu vejo dentro dessa questão de pandemia. E, logicamente, que tem uma outra coisa que me preocupa muito, já que nós vamos falar de qualidade na vida, é que, se a gente olhar um pouquinho para coisas que já foram estudadas, se você olhar para a pirâmide de Maslow, que a parte fisiológica é a parte mais, vamos dizer, É a primeira necessidade da hierarquia da pirâmide é a fisiologia, sim. Isso.
quantas pessoas estão dentro desse patamar, Zé, né? Então, é difícil a gente falar qualidade na vida se não se preenche nem isso, né? Então, é alguma coisa que realmente preocupa e a hora que a gente contabiliza isso que nós estamos falando aí talvez de 70 ou 60 milhões de pessoas que a gente vê, né, em filas aí buscando esse auxílio para ir buscar essa necessidade. Realmente eu não sei aonde que nós vamos caminhar com isso, em quanto tempo vai demorar para a gente recuperar essa condição humana. E a outra coisa, né, vamos dizer assim, pessoas que estão perdendo familiares, né, e que poderiam estar ajudando nisso. Então, fica muito difícil da gente contabilizar isso dentro de um aspecto. Então, eu e minha esposa discutimos muito aqui, a gente fala muito que a gente é super privilegiado de ter a possibilidade de estar junto com a família, com os filhos, aí, com os netos, e com muita saúde, e que a gente possa dar continuidade e está muito preenchido essa base para que a gente dá continuidade na nossa vida, mas é porque a gente tem realmente esse privilégio. Logicamente que esse não é um privilégio que caiu daqui da janela, ninguém jogou aqui da janela, mas tem muito trabalho por detrás para se chegar até aqui, né? E aquilo que eu falei, a gente tem que aproveitar as oportunidades que surgiram para a gente dar continuidade. Foi bem conquistado. O líder pode receber o poder, mas não ter autoridade, né? Você é um cara legitimado pela autoridade, todo mundo te reconhece dessa forma, alguém que é autoridade no assunto. Todas as pessoas te reconhecem, mas te reconhecem também como um ser humano fantástico que você é mesmo. A Aurora, né, tua parceira de longa data, está dizendo aqui, ó, com essas histórias, estou vendo um filme dos quais muitas cenas eu tive o privilégio de participar, sem dúvida. E tudo isso que está acontecendo, ela fica feliz em saber que a jornada para a higiene valeu a pena e nunca foi tão divulgado quanto Sem hoje dúvida. é tão importante fazer isso, né, Donizete? Sem dúvida nenhuma. Daniel está aqui também, ó, seu filho. Parabéns pela iniciativa. Sem dúvida nenhuma, o Donizete merece, não só a gente merece receber esses ensinamentos do mestre, mas ele também poder receber um pouco de carinho de todo mundo que está aqui. O Edson traz também, muitas empresas falaram que antes era mais no papel, que o caminho é o que você acabou de falar, está concordando, as pessoas, né? Desenvolvimento das pessoas, sem dúvida nenhuma. O Marco Siriaco também já fala, quando forma líder é gratificante, tá aí, você vai ver quantos líderes esse cara já formou, sem dúvida nenhuma. Ó, a Márcia está aqui também trazendo, ó, mais uma questão para você. O Donizete é tão líder que eu não consigo parar de me perguntar sobre isso, mas vou fazer uma pergunta em relação ao tema. O que o Donizete faz para ter qualidade de vida em um momento que estamos todos sentindo angústia, ansiedade e insegurança? E o Marino, ó, o Marino também está aqui, ó, que legal. O gerente, está aqui também te prestigiando, aqui, bacana. Donizete, eu não tenho nada específico para te perguntar, mas estou aqui porque é sempre muito bom te escutar. Tenho uma profunda admiração por você e pelo seu profissionalismo. Muito Sempre obrigado, aprendo Marino. muito com você. Um grande e forte abraço aí do Chico Marino. Tá vendo? Eu falo que esse cara aqui é querido por todo mundo, mas, de novo, não caiu no colo. É muito trabalho, muita competência e uma relação muito grande com as pessoas. Eu acho que o Donizete ele é mais do que ele pratica o que prega. Isso é muito legal, isso é muito legal. Ó, mais uma pergunta para você. Hoje o CPF vai ser mais valorizado do que o CNPJ. Muito embora esse último nunca pode existir sem o outro. A saúde do CPF sempre foi muito importante, os CNPJ vão ter que redobrar os cuidados com a saúde física e emocional. Perfeito. Exato. Desses, inclusive, dos líderes. É isso aí, é isso aí. Ó, agora segura aí, ó. Quer ver? Olha só. Segura essa aqui, ó, o Daniel, que bonito. Ele é um grande exemplo para mim, pessoal e profissionalmente. Tenho muito orgulho de ser filho dele. Eita, rapaz, segura essa aí agora. Eu tenho orgulho de ter ele como filho aí. Esses dois meninos aí já trouxeram muitas alegrias para nós, viu, cara? Deu muito trabalho para criar também, viu? Um tem 1,95 m, outro tem 1,85 m, você já viu, né? Não é fácil de cuidar desses bichinhos aí, mas eles trazem muita alegria. Ele, as esposas e agora os netos, nossa,
É duro Que de legal. segurar, hein, Zé? Poxa vida, isso aqui, hein? Não, você merece. Vamos passar para outra fase, Zé. Vamos falar de outras coisas aí. Vamos. É. Isso é só para você ver o quanto de carinho que todo mundo tem por você, o quanto você merece tudo isso. Eu já tive a oportunidade, eu estou falando. Ainda bem que a mãe deles não está ouvindo o que eles estão falando, viu, Zé? Senão ela vai ficar com ciúmes, hein? Vai ficar, mas ela sabe também. Vocês dois são dois avós babãos aí. E a pergunta da Márcia, o que você tem feito, né, para lidar com tudo isso? Com a ansiedade, já que a gente está falando de família, né? Essa pergunta da Márcia que é bem importante, assim. Como é que você está fazendo para lidar com tudo isso? Com Olha, ansiedade, com a baita responsabilidade que você tem, os netinhos que são a tua paixão e da tua esposa, que vocês já me confidenciaram. Como é que é lidar com tudo isso? olha, Márcia, não tem sido fácil, não. Vamos dizer assim, apesar de estar já 3 meses praticamente fazendo home office, e acho que em home office a gente trabalha mais do que dentro do office, que pelo menos tinha umas 2 horas de trajeto que a gente ia ouvindo uma música, né? Hoje não tem. O trajeto maior aqui deve ser 20 passos entre a cozinha e o escritório, né? Então, esse que é o negócio. De manhã, inclusive, eu falo para minha esposa, tchau que eu vou indo trabalhar. Ela falou assim, cuidado com o trânsito aí, né? É o que ela falava todos os dias. Mas não está sendo fácil, não. É um período realmente muito difícil. Até porque eu praticava muito esporte, aí, todos os dias estava em academia, e eu já faço praticamente 3 meses, aí, inclusive com uma contusão, não estou fazendo nada. Então, isso está me trazendo uma dificuldade, inclusive até de sono e tal, né? E tem algumas coisas dentro da qualidade de vida que a gente tem que falar, que são alimentação, sono, o exercício, a movimentação e tal, são fundamentais. Então, quando você tira uma coisa dessa daí, realmente está muito difícil. E, logicamente, que ajuda muito estar junto com a família, tá certo? Então, a gente se fala todos os dias, a minha esposa, como ela está aposentada, ela ajuda muito nesse aspecto também, e eu acho que são mais os papos, né? Os papos que a gente tem aqui, seja com os filhos ou com a esposa e tal, ou com os amigos, a gente vai passando o tempo e a gente vai construindo isso. Mas não está sendo fácil, não. Eu quero que passe logo isso aqui para a gente poder se divertir de algumas outras formas também, né, Zé? Ver um pouco as pessoas, não só na maquininha aí, mas ir lá apertar a mão, tomar um café junto, né, Zé? Eu acho que isso tem um valor. A gente começa a dar valorização para essas pequenas coisas, né? De encontrar com um amigo e gastar ali 15, 20 minutos, 1 hora com um papo gostoso aí para tomar um café. Sem dúvida nenhuma, faz uma diferença muito grande isso. É isso que eu quero até reforçar, porque você foi o primeiro gestor da Nestlé que foi na Universo. Foi Que legal. você, a tua esposa, e isso nós estamos falando quase uns Acho 8 que ou 10 anos atrás. Ainda era aquela casinha, não é hoje isso. onde é o escritório. Você foi lá na Você casinha já fez ainda. 2 mudanças depois de lá. Tivemos boas É. mudanças, mas você foi lá com a gente. E isso, para mim, é arrumar tempo para tomar café com alguém, para abrir espaço. Isso é um reconhecimento que eu quero fazer de público, que você, de novo, não fala só, você pratica o que prega para ampliar a rede, para ir atrás do desenvolvimento pessoal e das pessoas que estão ao teu redor, para mudar, para se transformar. Então, isso é muito legal de ver. O Adriano está lembrando aqui, foi em 2013. Foi em Isso. 2013 que ele estava. É isso mesmo, Adriano. Em É. 2013, ele estava lá na casa na Rua Adriano tem Liberdade. boa memória aí. Tem. Ó, a Tatiana falou uma coisa bem legal: qualidade de vida é ter essas emoções que você está sentindo agora. Falou isso logo depois que você ouviu teu filho falar, né? Que eu li aqui. Os eventos foram maravilhosos e com certeza abriram muitas janelas nas nossas vidas. A Aurora aqui, tua parceira Ela, também. vamos dizer assim, a Aurora é uma pessoa que você joga as ideias e ela constrói. Esse que é impressionante. Ela vem trazer as melhorias e tal. E deixou muitas saudades aí do trabalho que a gente sempre fez junto aí. Olha que legal. Ó, a Lara faz uma pergunta aqui, a Lara Matos faz uma pergunta assim: pela tua experiência, quais são os erros mais comuns que um líder comete ao assumir cargos de liderança? Boa pergunta essa, hein? Essa é Boa boa, né? pergunta. E acho que a gente comete mais erros, viu, Lara, do que acertos. Isso sem dúvida nenhuma. Eu lembrei, É, antes de você responder, eu lembrei é. de um
discípulo que vai perguntar para o mestre, ele é o sábio, Hum. e é um monge budista, e ele chega para o mestre e pergunta: mestre, como é que eu faço para ter experiência? Como é que eu faço para ser um mestre? Ele fala: tendo experiência. E como é que eu faço para ter experiência? Fazendo boas escolhas. E como é que eu faço para ter boas escolhas? Fazendo escolhas erradas. Não tem muito jeito, né, Donizete? Não, e eu acho que, logicamente, que através dos erros que a gente também aprende, tá certo? Então, eu acho que os grandes erros que às vezes a gente comete, eu acho que uma das fases mais difíceis que um líder tem é na escolha das pessoas, né? E acho que o Jack Welch tem uma frase boa que ele sempre pergunta se pelo menos ele falou assim que ele acertou em 50% das pessoas que ele contratou, né? Então, pela experiência dele, você pode imaginar o que era acertar 50% na contratação de pessoas, né? Então, eu acho que os maiores erros é realmente, às vezes, acreditar numa pessoa que não tem aquele potencial e, de repente, você menosprezar um bom profissional numa contratação mal feita, ou numa entrevista mal feita, vamos dizer assim, né? Então, uma das coisas que eu aprendi nesse tipo de coisa, e as pessoas que trabalham comigo sabem muito bem, que a escolha de um trainee ou a escolha de um profissional, eles me ajudam nesse aspecto, porque cada um tem uma visão diferente, faz perguntas diferentes que a gente não, se tiver sozinho, não faz. Então, eu acho que para minimizar esses erros aí, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que colocar é buscar outras opiniões, né, nesse momento e trazer outros aspectos que a gente não consegue visualizar na contratação. Mas eu tenho sido feliz nesse aspecto, viu? Tenho trazido boas pessoas que depois as pessoas, você conhece os garimpeiros aí, né? Que fica garimpando na minha prateleirinha lá, vai lá buscar, ô Donizete, não tem um aí para me botar em tal lugar, assim e tal. Mas fica lá e eu fico. Vão buscar os teus filhotes aí, né? Os teus Isso, talentos, porque sabe que foi bem cultivado. Eu acho que essa é, coisa do líder cultivar os seus liderados é fundamental, né? Fazer com que eles sejam melhores pessoas, e você faz isso. Eu sempre percebi o quanto você respeita e valoriza o trabalho do RH. Pelo menos uhum. desde que eu te conheci, o processo de desenvolvimento de pessoas sempre foi muito importante para você. Então, isso que você está falando é muito forte, muito vivido na experiência que eu tive com você, sem dúvida nenhuma. Ó, se eu não deixar o Luiz perguntar aqui, o meu irmão, você já viu que vai dar briga em família, né? Nossa Senhora. Com a chegada da Covid-19, claro que ele tem interesse. O homem fica estudando segurança do trabalho o tempo inteiro. Eu entendi Uhum. aqui, ó. Você acha que aumentou a percepção de risco dos colaboradores para outros aspectos, como o da segurança no cotidiano das fábricas? Você acha que isso pode ser positivo? Na verdade, vamos dizer assim, houve uma necessidade de ter um distanciamento maior das pessoas no local de trabalho e até em algumas situações a gente teve que redução de velocidade de linha. Na verdade, isso trouxe maior segurança para as pessoas. Mas eu concordo com ele que isso também trouxe esse aspecto das pessoas ter mais, vamos dizer assim, essa cultura da segurança também realçou nesse aspecto também, viu, Zé? Eu tenho certeza disso. Agora, por outro lado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque as pessoas estão muito preocupadas, porque às vezes o camarada deixou a família em casa, né? E hoje tem outro aspecto também, né? Às vezes a pessoa está trabalhando, mas o filho não está na escola, ele está na casa, ele não tem um local adequado para deixar o filho, ou até para alimentar o filho e uma série de coisas. Então, tem os dois aspectos que tem que tomar cuidado com isso, né? Então, é por isso que aquilo que eu estava falando para você da liderança, conhecer o aspecto do profissional que está lá, o que ele está passando, se ele tem, o filho está em casa, não está, como que está a família, todo esse tipo de aspecto, para que ele possa realmente ser colocado no local de trabalho e se focar lá sem ele poder ter uma ocorrência de um acidente. Então, um aspecto importante que tem que ser levado em consideração aí, né, nessa pandemia aí.
depois o camarada tem que voltar para casa, e hoje também, vamos dizer assim, você coloca a máscara, você coloca o protetor de ouvido, você coloca o óculos de proteção, aí agora nós estamos colocando também um protetor facial, e todos os aspectos de segurança, e higienização, e lava a mão, e não sei das quantas, é uma carga bastante grande para a pessoa fazer isso de uma maneira, vamos dizer assim, quase que automática, aí, né? Passa por todo esse processo aí. É um trabalho de mudança cultural até, né? Porque tem Sem dúvida. outros processos, né? Uhum. A Aurora está trazendo aqui, nunca se falou tanto de se cuidar, é verdade mesmo. Tem mais gente aqui do Facebook mandando abraço, o Marcos Vinícius de Oliveira, que legal. Show, duas grandes mentes, que bacana. A Aurora, eu acho que é a pessoa que mais participou de treinamento da Universo, viu? Porque dentro da área de qualidade, todos os outros, dentro da Nestlé, acho que a gente pode dar para ela uma certificação que ela fez todos os cursos da Universo, com certeza. Tem que levar uma Opa! placa, né, Zé? Uma placa, ela merece, ela merece. E ó, o Alexandro fala aqui também para a gente, sabe as palavras, o processo se inicia na escolha, recrutamento e deve dar continuidade no processo de desenvolvimento. Claro que ele merece, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Donizete, a gente está caminhando aqui, ficou bastante perguntas, né? As pessoas Uhum. participaram muito, não podia ser Que legal. diferente. Tem muito mais do que o nosso roteiro, nem deu tempo de fazer todas as perguntas da nossa conversa, mas eu queria trazer para você assim, para você falar um pouco de como todos esses aprendizados que a gente tem, né, no mundo da qualidade, como o ciclo PDCA, o quanto essas ferramentas de qualidade elas podem nos ajudar na vida mesmo, né? E como você vê também esse movimento do que esses modelos de startups de mudança, Uhum. assim, de mínimo produto viável, isso é sinônimo de não ter qualidade? Como é que você vê? Já emendei duas perguntas aí para você. Uhum. Como é que a gente pode usar algumas referências do que a qualidade faz, né, do cuidado com no nosso dia a dia? E como é que Uhum. você vê essa nova geração de empresas que está surgindo, esse modelo startup enxuto, que fala dos mínimos produtos viáveis? Você acha que isso é um produto sem qualidade? Ou qual é o cuidado que precisa ter? Enfim, queria ouvir um pouquinho de você disso. Tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho do PDCA, que, nossa, o PDCA tem muitos anos já, que foi desenvolvido lá, acho que próximo da Primeira Guerra Mundial, né? Na verdade, Zé, olhando um pouco de como ele é construído, e se a gente levasse para a nossa vida particular, vamos dizer assim, a gente construísse o nosso PDCA, e naquilo que a gente quer olhar para o futuro, fazer os planejamentos, desenvolver, na verdade, eu acho que muitas das pessoas que têm sucesso faz isso meio que automático, tá certo? Então, o que o Stuart trouxe do PDCA, na verdade, acho que ele foi observando na vida e falou, se a gente fizer assim, dá certo, e foi por isso que ele teve sucesso no desenvolvimento dessa ferramenta, que depois foi bastante elaborada e aprimorada ao longo do tempo, né? Então, eu acho que ele tem aplicabilidade, sim, na vida da gente. Sem dúvida nenhuma, para que a gente tenha sucesso se fizer bons planejamentos, olhando o que a gente quer. Aquilo que a gente fala, o futuro nós construímos através do que a gente tem no presente para a gente buscar, né? Então, eu acho que dá para a gente fazer. Quanto à questão das startups, dos produtos mínimo viáveis que você está falando, hoje, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, a gente não pode ficar fora dessas oportunidades. Então, as empresas estão trabalhando junto com as startups, estão desenvolvendo isso. As empresas se tornaram muito mais flexíveis hoje para que possa atender essa demanda da sociedade aí, né? Porque senão você acaba ficando fora, né? Então, sem dúvida nenhuma, você tem que acompanhar esse movimento, né? Você tem que olhar para isso e acompanhar. Então, é possível fazer, não é que não tem qualidade, não tem qualidade, sim, as coisas, se não tiver qualidade, não sobrevive, né, Zé? Eu acho que, na verdade, as empresas que sempre pregou, vamos dizer, ou que tem uma cultura forte de qualidade,
e de segurança. E logicamente que por trás da empresa não é só isso, a empresa tem que agregar valor para a sociedade também, né? Não pode só querer lucro por ela e por os seus shareholders, mas tem que ter olhar para toda a sociedade também, né? E eu acho que as empresas que fazem isso são as empresas longevas que tem aí que conseguem sobreviver, né? Henri Nestlé construiu essa empresa e, na verdade, ele acho que ele construiu só a ideia porque ele viveu muito pouco aí como Nestlé. Se a gente pegar a história dele, ele deu o nome para a empresa praticamente e construiu vamos dizer assim, a cultura de nutrição dentro dessa empresa que ao longo do tempo tem se permeado isso, e o que a gente vê, cada líder que vem só fomenta esse tipo de coisa. Mas por detrás disso nunca se comprometeu em qualidade aí em relação a isso. Eu acho que ter essa confiança do consumidor é a principal coisa que a gente tem que construir. Então, seja uma empresa, uma startup ou não, construir produto tem que pensar realmente primeiro em entregar aquilo que o consumidor deseja lá na frente o que vai trazer o valor para o consumidor. Senão, jogar no lixo, né? E desperdício não faz parte da qualidade, né? Perfeito, perfeito. Ó, as perguntas não param aqui, tem tanta gente aqui que quer trazer. Ó, e não foi combinado, mas vem duas aqui importantíssimas juntas. Eu vou guardar, tem mais uma aqui que eu vou guardar para o final, mas essas duas Uhum. parecem que elas se juntaram. Vem uma daqui, do Adriano, e vem uma do Facebook, e elas têm muito a ver, Donizete. Eu acho que por você ser um cara, né, com uma carreira sólida, consolidada, já ter passado por tantos lugares, inspira isso nas pessoas. O Adriano faz assim uma pergunta. Donizete, é evidente que você construiu uma carreira brilhante. Quais as dicas você dá para os jovens que estão escolhendo a sua profissão? Que estão escolhendo a profissão ainda, que ainda não Uhum. escolheram. Ele Aham. trabalha com o ensino médio, né? Ele tem um trabalho muito bacana hoje com jovens no ensino médio, com habilidades socioemocionais, ele tem feito um trabalho bem bacana, e vê o quanto é desafiador para eles pensar na vida profissional. E do Uhum. Facebook vem o Patrick Wolkoff, que diz assim: vocês acham que deveríamos, de alguma forma, trazer algumas discussões sobre qualidade nas nossas escolas? Olha que legal, dá para juntar Nossa as duas senhora, aí, as duas parece que foi coisas, combinado. não, as duas coisas têm muito a ver. Na verdade, olhando ou observando, vamos dizer assim, a situação atual, não tem nenhuma comparação do que eu passei, né? Na minha época, uma educação universitária, você chegava numa empresa aí de ponta, como eu cheguei na Nestlé, tinha sabe, um puta de um caminho já muito bem andado se encaixava no perfil do profissional que estava procurando. Hoje, realmente, a gente contrata pessoas que já têm até mestrado, já viajou para o exterior e você viu aí que a minha viagem mais longa que eu tinha feito era de Bocaina, da minha cidade, em São Paulo, que era 330 quilômetros, né? Hoje, você chega, a pessoa fiz um mestrado na Austrália e não sei das quantas, passei 6 meses não sei aonde e tal. Então, sem dúvida nenhuma, essa é a grande dificuldade hoje que tem do que é qual é o profissional futuro, qual é a profissão futura que o profissional possa escolher. É muito difícil porque cada dia que a gente vê, fala assim, essas profissões aqui já não vão ser mais do futuro, etc. E o mundo está um constante movimento. Então, o que eu posso dar como dica para esses profissionais é ficar ligado, cara. Como eu falei, é ficar atualizado. Não tem a profissão de hoje, falar assim, eu vou ser químico, vou ser engenheiro, se você seja aquilo lá, seja um engenheiro e tal, mas acompanhe aquilo com afinco de realmente de se aprimorar para aquilo, tá certo? Agora, logicamente que vai ter algumas profissões que não vão cair de moda, tá certo? O cara que é administrativo, o médico, a única coisa do médico que talvez vai mudar é que às vezes ele não vai nem mais tocar o paciente mais, né? Ele vai fazer, já existe aí as consultas online hoje, da forma que nós estamos falando aqui, o médico entrevista e assim, nós estamos até fazendo já auditoria via remota também, então tem muita coisa que está sendo mudada em relação a isso. Mas tem que acompanhar isso, não tem, a profissão que talvez o camarada escolheu hoje, daqui a 1 ou 2 anos já não tem mais validade, então tem que ficar muito ligado e acompanhar as coisas mesmo, não tem outra maneira de fazer, tá certo? E estudar, eu acho que o estudo
Eu sempre falo, às vezes, os estagiários aí que trabalham comigo, falam, "Ô, graças a Deus eu estou me formando." Eu falei, você vai se formar, mas você vai só mudar de escola, cara. Então, agora você vai entrar na escola da vida, que é muito mais agradável e tal, né? É mais divertido. Mas que você não pode parar de estudar, não pode, não. Tem sempre que estar. Não vai ter as provas. As provas suas vai ser talvez uma vez por ano, a hora que você olha no teu objetivo, se você atingiu o objetivo ou não, né? Então, aí que está a prova, essa é um pouco mais difícil, aí, mas é assim que se passa. Tinha outra pergunta que eu não... da qualidade nas escolas, né? Que Se vale a o pena ensinar a Patrick qualidade nas falou. escolas. Eu acho que vale muito, cara, mas eu acho que o conceito de qualidade precisa passar para a escola para que a gente possa, hoje, cobrar um pouco mais da sociedade. Eu acho que a gente é muito refém dessa má qualidade nos atendimentos que nós temos e a gente acaba aceitando muito isso, e eu acho que se a gente tiver um pouco mais de conceito do que é qualidade para a gente vai valorizar mais isso, e as empresas vão ter que se virar muito mais nisso. Você vê uma mudança que ocorreu no Brasil, se eu não me engano foi há 30 anos atrás, que foi quando foi promulgado a lei acho que foi 25 anos, se eu não me engano, a lei de proteção do consumidor, né? E obrigou a todas as empresas a ter o seu saque, etc. Isso já foi uma mudança muito grande, porque as pessoas podem entrar em contato para fazer reclamações e hoje com a mídia, etc., fazem muito barulho isso. Então, as empresas tiveram que realmente se aprimorar em termos de qualidade em relação a isso. E eu acho que nas escolas deveríamos ter assim esse conceito do que é qualidade, do que ficar muito na parte, vamos dizer assim, muito mais técnica, mas dar um conceito mais, vamos dizer assim, Prático, né? Para a qualidade. prático, Prático. exatamente. Como colocar isso no nosso dia a dia mesmo, né? Com É. certeza seríamos profissionais melhores. Todo profissional precisa da qualidade, aferir sua qualidade, melhorar o seu processo. Isso faria muita diferença para o ser humano, né? Uhum. Eu vejo, depois que eu conheci mais, por conta de estar mais perto de vocês, isso me encantou. Os nossos processos da Universo foram melhorando, a gente aprendeu a lidar com isso muito melhor, por conta de aprender com vocês mesmos. E se a Universo não tiver qualidade no teu trabalho, né, Zé? Você não é uma empresa que, sabe, é, é, o que a gente sempre fala, a confiança você constrói ao longo do tempo, né? E é isso que a gente tem que manter sempre, essa confiança, porque a perda dela ocorre em segundos, tá certo? Um erro aí a gente mata em segundos. A gente vê empresas aí que tinha excelentes produtos e por sei lá, alguns erros cometidos, não quero nem citar nome de empresa aqui para não é esse o objetivo do nosso encontro aqui, mas Aham. cada um pode refletir aí nas empresas hoje que já não existem mais por erros tão banais aí que ocorreram, tá certo? De não valorizar. E em relação a isso, você tem que colocar o cliente, no teu caso específico que você tem os clientes, mas as empresas de grandes consumos têm que colocar o consumidor dentro da empresa, tá certo? É ele que tem que valorizar o teu produto e se ele valorizar, ele consegue comprar e fazer a manutenção dessa empresa. A gente sempre colocou isso dentro dos nossos aspectos nos desenvolvimentos do que nós fazemos. Tem que colocar realmente o consumidor na frente da empresa. Eu guardei a última pergunta, porque a gente já está se preparando para encerrar, passou rápido. Vontade de ficar com você aí muito mais tempo, né? Eu já tive esse privilégio, lembro você, a Aurora, foram homenageados pelo Fred lá em Araras, e tomou uma cerveja junto, né? Eu sou encantado pelo trabalho de vocês, por essa experiência, por tudo que vocês fazem em busca de excelência. Eu diria que a área de vocês é uma área que vai buscando, se a gente trouxer para a filosofia, seria aristotélica, né? Porque busca a excelência. É verdade. É, Né? é. Aristóteles falava que a gente precisava fazer tudo com excelência. Talvez a qualidade seja essa que nos ajude a trazer para tudo isso. Mas mais do que tudo isso, né? Eu acho que tem um legado. Você hoje dá para ver quantas pessoas estão aqui por conta do seu legado, não só pela tua experiência, não só pelo profissional que você é, não só pelo líder, mas pelo legado que você deixou. Você se preocupa
em criar uma academia de líderes dentro da Nestlé, para que líderes em qualidade, para que essa área continue acontecendo. Você é reconhecido pelos teus parceiros de trabalho durante tanto tempo, né? A Aurora, teu amigo que estudou contigo, que estava aqui também, né? O Edson. Uma hora é pouco, também acho, Edson, ele está falando isso. Uhum. E a Márcia faz uma pergunta que eu quero fechar com essa pergunta, na verdade, para você, e emendar com a minha. O que o Donizete quer como pessoa ainda conquistar na vida? E abrir para você, meu amigo, antes de você responder essa pergunta, já te agradecer por essa gentileza de estar aqui conversando com todos da Universo, com todos os parceiros que a gente tem aqui e pela tua, eu acho que simplicidade, como diria Leonardo da Vinci, Uhum. simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. E você tem isso. Você Muito consegue obrigado. trazer a simplicidade e, ao mesmo tempo, nos abrilhantar muito. O que você quer da vida, meu querido, ainda, né? E que legado você deixa para a gente? Obrigado. Vou começar pelo final, acho que pela pergunta final de legado, porque há alguns anos atrás, eu não sei se você teve a curiosidade de conhecer o seu Andreas Berger, foi um diretor técnico que nós tivemos aí, que chegou aqui no Brasil quando eu estava voltando em 2004, eu e ele começamos juntos, né, na mesma área. E foi uma das pessoas que mais me deu oportunidades aí e realmente acreditou no que eu poderia fazer dentro da área da qualidade nesse Brasil. E ele chegou um dia para mim e ele falou assim: você precisa construir o seu legado, você precisa mostrar para que você veio aqui. Então foi um desafio gostoso esse, né? Então eu falei: puta, será que tudo que eu fiz até hoje parece que não deixou marcas ainda? Então vamos tentar fazer alguma coisa diferente. E aí fui pensando, e ele, logicamente, que ele foi um mestre, né, nesse sentido também, e sem dúvida nenhuma acreditou então, vamos dizer assim, esse é um pouco do legado que eu quero deixar, e principalmente a minha forma de liderança. Eu sempre falo isso para os meus colegas, e que eu gosto de tratar as pessoas como eu fui, como eu gosto de ser tratado, tá certo? Então eu trato as pessoas da forma como eu gosto de ser tratado também. E tive alguns perrengues aí com alguns chefes na minha vida, e aí o camarada começava a gritar comigo, eu gritava com ele falava: você está gritando comigo. Eu falei: não, mas quem está gritando com você é você que está gritando comigo, então deve ser assim que você gosta de ser tratado, né? Então eu não gosto de ser tratado assim, né? Então, mas era, sabe, vamos dizer assim, em termos de legado, é um pouco disso que eu quero passar, realmente a gente fez algumas, vamos dizer assim, algumas coisas dentro da área de qualidade dentro da empresa, que os colegas que já passaram aí sabe quanto que a gente mudou para conseguir obter essa credibilidade dos profissionais que trabalham na área, e o reconhecimento. Então, eu acho que isso foi principalmente olhando, como eu falei, de preparação de pessoas, e a gente conseguir, com todas as mudanças que a empresa tem, a gente ter realmente mantido essa confiança, e vamos em frente. Então, é um pouco disso. O que eu quero para o futuro, cara, acho que continuar se divertindo. O meu chefe falava que eu trabalho muito, eu falo assim, mas o trabalho faz parte da minha diversão também. Eu nasci trabalhando, cara, né? Quem nasceu na roça sabe disso, que naquela época as crianças não tinham, não é como hoje que tinha que ir para a escola. Eu estudei numa escola que tem até um nome interessante. A escola chamava Escola Mista da Fazenda Boa Vista, né? Quando eu fiz os meus 4 primeiro ano. E não é por causa mista porque tinha homem e mulher, não, menina e menino, né? Era mista porque dentro da mesma classe tinha os 4 anos, né? Então a professora era uma só e dava aula para as 4 séries, só para você imaginar como que era o negócio. E uma época muito difícil, que talvez em torno de 50% das pessoas eram analfabetas, e não tiveram essas oportunidades. Então era muito, a gente via as crianças indo ajudar os pais, porque os pais tinham os filhos para ajudá-los na lida da terra do que e na educação. Então, eu acho que, como trabalho eu comecei muito cedo, para mim sempre foi uma energia muito grande. Eu vejo o trabalho como energia para mim continuar. Então, eu não quero parar, mesmo que seja
Eu sempre falei para minha esposa que quando eu me aposentar eu só vou mudar de endereço para ir trabalhar, mas mesmo que seja dentro de casa, mas é o endereço de casa, mas eu vou estar trabalhando. É isso que... Senão também eu vou ficar perturbando ela, ela não vai querer, tá certo? Então isso, acho que é um pouco disso, viu, Zé? Mas o que eu quero é realmente continuar me divertindo com o trabalho e se eu puder aí, dentro da minha experiência, poder contribuir para alguma coisa, eu vou estar sempre disponível, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Não Muito tenho bom. muitas pretensões, não, né? Eu tenho que cuidar dos netos, aí viver com meus filhos e noras e se divertir junto com eles aí, sempre passar algum tempo com eles, que esses netos aí eu acho que vai trazer muita alegrias ainda. Com certeza. Olha, meu querido, eu só posso te agradecer. Aqui tem muita gente agradecendo. A Luciana aqui, ó, segura aí também a tua nora. Te amamos, ó, que bacana. O Adriano, grande história. Esse cara é para a gente ficar um dia inteiro ouvindo as histórias dele. Eu diria que foi Olha, fantástico. se o Adriano convidar para um churrasco, do jeito que ele toca violão e etc., puta, a gente passa um Boa! tempão grande junto nesse negócio aí, viu? Ah, já está combinado, já está combinado, já mandou aqui, Ó, está combinado. O Beberaldo manda para você o ser humano fantástico, Edson, grande abraço. Seus netos João Pedro e Manuela estão mandando beijo para o vovô. Segura aí, Nossa vovô. senhora, olha E só. aí Esses é dois. demais. A Márcia também, muitíssimo obrigada. A Roseli, ó, muito gostoso e enriquecedor ouvir a experiência de vida do Donizete, é um líder inspirador para a vida. A Márcia Ângelo, admiração demais. Eu também tenho. A Tatiana, que não lhe conhecia, parabéns pela iniciativa. Fiquem todos bem. Eu não o conheço, mas Uhum. mostrou ser um ser humano simples e abençoado. Mesmo com todo o seu sucesso adquirido, com o próprio esforço, não esqueceu de agradecer aqueles que o ajudaram em algum momento. Foi um prazer poder Ah, ouvir isso. você. Se a gente fica agradecido pro resto da vida, né, Zé? Tem muita gente que. É aquilo que eu falei, a gente não constrói tudo sozinho. Eu não falei nada do quadro que está aí atrás, agora está batendo o sol lá, não sei se a Tá pessoa está vendo, lindo, tá lindo. mas esse quadro aí tem uma história bem interessante, porque ele foi uma tecelã, demorou um mês para construir esse quadro aí, e ela retrata um pouco da vida dela aí, que é uma vida muito simples, que acho que retrata um pouco da minha vida também, que é simples assim, né? Então. É por isso que esse quadro aí traz essa lembrança para a gente lá do Egito. O Simples Encanta, da escola, né, da Escola Mista da Fazenda Boa Vista para o Mundo, meus queridos. Esse foi um Ó, o meu Rafa amigo lá, até o vovô te ama, Rafa. Ô, Donizete. lógico. Ah, eu ia fechar com a frase do Rafa. É, Vovô, aqui, o vovô, eu te amo, Rafa, para a gente fechar com essa. Obrigado, Donizete, um grande Ô Zé, abraço. obrigado pela oportunidade, agradeço a todos aí que tiveram a paciência de ficar ouvindo aí a gente bater esse papo, e eu espero ter outras experiências, essa aqui foi a primeira, espero que tenha contribuído aí para alguma coisa, mas a gente abre para outros assuntos, a gente inventa alguns assuntos e a gente se fala aí a qualquer hora, Vamos fazer tá bom? outra com certeza. Uma hora é pouco com você. Tem mais gente aqui, ó. Marcelo mandando abraço, a Grace, Donizete, imensa admiração. O Celso Noronha, que é um amigo meu particular de infância, inspirador. A Priscila, foi excelente essa live, muito bacana, Donizete, compartilhar a experiência e muito orgulho de fazer parte do time de qualidade. Eu também tenho muito orgulho de te chamar de amigo. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado a você, um bom final de semana para todos, hein? Com muita segurança, né? Eu acho que é isso. Fiquem em casa e se cuidem. Pode tomar um bom vinho, celebre sempre. Precisa celebrar as pequenas coisas. Eu vou celebrar hoje essa live que eu fiz aqui com vocês, que para mim foi muito gratificante. Então eu vou celebrar com um bom vinho hoje aí a minha esposa aqui. Um Que grande beijo coisa para linda. todos. Obrigado, um grande abraço, querido. Até mais. Tchau, turma. Brigadão. Valeu. Agora a turma vai desligando, vai ficar gravado lá no Facebook. Eu gravei especialmente para você também, Donizete. Depois eu Legal. vou mandar o link e aí você pode ficar para ver ele em casa, tá? Depois você vai Ah, ver ele em casa. vou ter que fazer uma revisão aí, que tem que falar assim, tem que fazer uma inspeção de qualidade aí, né? Você dá para a esposa também, a esposa vai criticar, etc. Ela está aqui acompanhando do lado aqui, ó. Ah, que maravilha. Cadê? Cadê? Aparece aí para gente. Dá um tchau. Vem cá, você dá um tchau pro Zé. Tá Agora tá só tímida. eu e Tá? ele aqui. Ei, obrigado, obrigado. Prazer em vê-la. Foi muito legal, foi muito legal. Foi zero defeito.
Obrigado, eu vou mandar o vídeo completo para vocês assistirem depois. Bom vinho para vocês, meus queridos. Tá joia. Obrigado, Zé. Um beijo aí para vocês. Até mais.